Olá, este é o 9º episódio da série Atitude Pro. Sejam bem-vindos. A atitude profissional é intencional, antes de ser ativa e interativa. Isto é o que vimos nos 6 primeiros episódios desta série. Nos últimos 2 episódios, falamos sobre as características da proatividade, especialmente sobre a responsabilidade. E hoje, falaremos sobre o planejamento. Essas atitudes, assim como a gestão de risco, de que falaremos na próxima semana, caracterizam as ações de um profissional. Venha conosco. Planejamento. Todos nós já ouvimos falar a respeito de planejamento. Todos nós já fizemos planejamento. Todos nós já pensamos a respeito de que deveríamos ter feito planejamento. De fato, em termos organizacionais, essa é a atividade que mais tem produzido algum tipo de ansiedade, seja pelo que não fizemos, seja pelo que fizemos e não funcionou. Nós devemos levar em conta, a respeito de planejamento, que essa é uma atividade que existe não para determinar como será o futuro. Esta é uma atividade que existe para nos dar a possibilidade de pensar em todas as possibilidades, implicações daquelas decisões que tomamos. O planejamento não é feito para dar certo. Raramente nós vamos obter uma realidade que seja conforme aquilo que foi colocado num plano. Então, o planejamento funciona melhor e tem mais valor pela atividade de planejar, o futuro, de antecipar consequências das nossas decisões, de imaginar cenários, do que exatamente pelo resultado dele, ou seja, o plano. O plano não é importante, não tão importante. O mais importante é modelarmos a nossa maneira de pensar para prevermos implicações das nossas decisões. Existe um objetivo no planejamento. E esse objetivo depende das nossas intenções. Depende de sabermos onde nós estamos. Qual é o aqui e agora? Qual é a nossa circunstância? Aquilo sobre que falamos nos encontros de arquitetos e engenheiros, a conjuntura. Onde estamos? Perceber onde estamos. Perceber as circunstâncias, as variáveis que estão moldando o nosso cotidiano. Aquelas coisas que exercem influência no nosso trabalho. Percebermos todas elas e então colocarmos diante de nós a nossa visão do futuro. Sem uma visão de futuro não existe planejamento, é impossível. A visão de futuro é o destino para onde nos dirigimos. E o trabalho de planejar é o trabalho de identificar o caminho ou os caminhos, as alternativas de caminhos que temos para ir de onde estamos, considerando toda a conjuntura, todas as variáveis possíveis, até aquele ponto que é o nosso destino que nós definimos, aonde queremos chegar. O trabalho de planejar é o trabalho de construir na nossa mente este caminho de onde estamos até o futuro que desejamos. Recapitulando algumas coisas que vimos já nos episódios anteriores. Onde estamos implica saber quem nós somos. Lembram-se? A nossa identidade profissional.
a identidade do nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Em que ramo de atividade econômica estamos? Quem é o nosso cliente? Aquela primeira pergunta do marketing. E quais são as nossas circunstâncias? O que está acontecendo à nossa volta? Neste momento, o que temos? Restrições, pandemia, problemas econômicos de diversas ordens e perspectivas de diversas ordens também. Mas, em relação àquele lugar onde nós estamos, a situação em que nós estamos, temos que pensar para onde vamos. E as perguntas são exatamente as mesmas. De fato, quando nós pensamos em inovação, pensamos em marketing no futuro. As perguntas são as mesmas, mas elas são projetadas para o futuro. Quem seremos? Em que ramo de negócio nós estaremos no futuro? Para onde estamos nos dirigindo? Para onde estamos dirigindo o nosso negócio? Quem será o nosso cliente? Quem será o nosso cliente pode significar que será outro cliente, mas pode significar que nosso cliente também não está estático, ele está mudando, ele está amadurecendo, ele está passando de uma fase a outra da vida. Quem será o nosso cliente? Quais serão as nossas circunstâncias? E nós sabemos, isto é um exercício de imaginação. Por isso, planejamento não é algo que determine o futuro. Por causa disso, não é algo estanque, não é algo que fazemos uma vez por ano e nunca mais voltamos a pensar nele. Planejamento é algo de todos os dias. Planejamento é uma atividade mental constante. E é por isso que é tão importante que nós saibamos e dominemos as ferramentas necessárias. Nós vamos falar hoje a respeito de duas ferramentas. Uma ferramenta diz respeito a planejar projetos bem específicos. Algo que vamos fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E outra ferramenta que diz respeito ao planejamento de negócios. Um planejamento de longo prazo. Um planejamento muito mais amplo, que não está limitado a um projeto específico, mas está abrange toda a nossa atividade profissional em médio e longo prazo. Existem muitas ferramentas de planejamento. Uma rápida pesquisa pelo Google e você encontrará muitas delas. Mas eu quero abordar aqui duas bem simples, de fácil utilização, e que permitem que nós ganhemos na nossa atividade de pensar, planejando, na modelagem do nosso pensamento como um pensamento de planejamento constante. São duas ferramentas simples. A primeira delas diz respeito ao planejamento de projetos e é conhecida como 5W2H. 5W2H diz respeito à maneira como ela foi concebida em inglês. São 7 perguntas, 5 delas começando com W, 2 delas começando com H. E nós devemos começar por perguntar o quê? What? O que estamos fazendo? Ou o que pretendemos fazer? Mas muito, muito importante é sabermos por que estamos pensando em fazer isso. Qual a motivação? Aquela coisa interna, aquele impulso interno que nos leva a fazer o que queremos fazer. Mas não apenas isso. Também o objetivo, que é algo externo a nós. Um resultado que projetamos para o futuro e que nos motiva, define que devemos fazer aquilo que estamos fazendo. Em seguida, quem vai fazer? E também para quem vai ser feito. É sempre importante pensar em quem é o cliente de qualquer coisa.
mas sim quem vai fazer, de quem são as responsabilidades, como as tarefas estão distribuídas. Na atividade, no planejamento de um projeto, é fundamental estabelecer as responsabilidades, distribuí-las adequadamente, para sabermos onde buscar os resultados a cada passo do projeto. Também onde o ambiente, o local especificamente onde algo vai acontecer, mas não apenas isso. Qual é o ambiente? Para tudo precisamos pensar sobre conjuntura. Onde? Quando? Quando tem que ver com a agenda de execução dos passos, mas também pode nos dar uma ideia um pouco mais ampla a respeito do timing. E também pode nos dizer qual o prazo que temos para entregar. Projetos são ações com um começo, meio e fim muito bem definido, ou não são projetos, de fato. Então, eles precisam de prazos para entregas, várias entregas e entrega final. É preciso estabelecer essa agenda. Mas também muito importante são as duas últimas perguntas. Como vamos fazer? Quais são os passos que vamos dar? E qual é a metodologia que vamos utilizar? Saber qual é a metodologia, as ferramentas que são necessárias para desempenhar aquele projeto, para realizá-lo. E em cada passo, não apenas de maneira geral, mas lembrando, um projeto bem planejado é um projeto que tem etapas bem definidas. E não menos importante do que tudo isso, quanto vai custar? Quanto custa? Quanto custa o tempo? Quanto custam as pessoas envolvidas? Quanto custam as ferramentas? Qual é o preço que será estabelecido, ou seja, por quanto vamos vender esse serviço? Qual é a relação entre o custo e os benefícios que serão oferidos por nós e pelo cliente? A ferramenta de planejamento de projetos 5W10H é provavelmente a mais simples ferramenta de planejamento. Uma planilha de Excel com cada uma das perguntas e as respostas para cada etapa é suficiente. Mas é importante que ela exista e que nós usemos para modelar a maneira como nós pensamos. Depois de usá-la 1, 2, 3, 5 vezes, nós pensamos qualquer projeto em termos dessas perguntas. As perguntas vêm naturalmente e a demanda por respostas acontece de maneira natural, porque nós nos acostumamos a pensar nesses termos, segundo essas categorias, as categorias definidas por essas perguntas. O planejamento de negócios, por sua vez, exige ferramenta mais sofisticada. Ainda vamos responder perguntas semelhantes às perguntas que fizemos no planejamento de projetos, mas organizadas de maneira bem diferente e com categorias, um esquema de pensamento focado em obter consistência. Já falamos a respeito de consistência mais atrás em episódios anteriores. Consistência é fundamental, e no planejamento de negócios ainda mais. Quando nós falamos de planejamento de negócios, nós precisamos começar com desenvolver uma proposta de valor. Mas nenhuma proposta de valor pode ser elaborada no vácuo, sem sabermos para quem. Vimos mais atrás, quando estávamos falando a respeito de inteligência econômica, sobre o fato que valor é prerrogativa do cliente. Então, quando falarmos de proposta de valor, que é central no modelo de negócios, como vocês podem ver no Canvas, nós precisamos começar por estabelecer
a que segmento de negócios estamos, a que segmento de clientes estamos nos dirigindo. Porque valor é o que é valor para esses clientes, é isso que precisamos descobrir. Quando criamos valor e entregamos valor a um segmento de clientes, isso gera receitas, um fluxo de receitas. A entrega de valor é medida pelo fluxo de receitas que a organização ou profissional recebe. Então, segmentamos, escolhemos um cliente, um segmento de clientes, desenvolvemos uma proposta de valor e a entregamos. Entregar esse valor implica manter relacionamento com esses clientes, e esse relacionamento precisa ser intencional, precisa ser planejado. Mas também desenvolvemos uma série de canais pelas quais o valor é entregue ao cliente. O primeiro canal, e o mais óbvio, é exatamente o produto. Seja qual for o produto. O produto é o primeiro canal de entrega de valor ao cliente. Mas também o atendimento, também a logística. Existem muitas maneiras de entregar valor acumuladamente ao cliente, ao longo do tempo. Vendemos ao cliente um bem ou prestamos ao cliente um serviço. E então, ao longo de muito tempo, estabelecemos uma relação de assistência ao cliente. Definimos lá no contrato de venda, ou ele é definido pela legislação, um tempo de garantia para aquele serviço ou para aquele bem. Todas essas coisas e a maneira como as fazemos são canais de entrega de valor ao cliente. E por essas entregas de valor ao cliente, a organização ofere receitas. Por outro lado, produzir o valor gera custos. Para produzir valor, nós precisamos definir quais são as atividades que precisamos desenvolver. Se vamos entregar um sapato, é preciso fabricá-lo. Se vamos entregar um projeto de arquitetura, é preciso ir para a prancheta. Ninguém mais vai para a prancheta, mas então vamos ao computador. É preciso ter recursos, por exemplo, o software de elaboração de projetos, o CAD ou qualquer outro. Mas também, quando vamos entregar uma casa ao cliente, nós precisamos de parceiros. Fazer o projeto não torna uma casa uma realidade. É preciso construí-la. Então, uma construtora, aquela gráfica que presta serviços de qualidade para imprimir, plotar nossos projetos. Faz parte do valor que vamos entregar, a qualidade dos papéis que vamos mostrar aos clientes. Então, precisamos escolher muito bem quem são os parceiros que fornecem para nós a possibilidade de elaborarmos, de prepararmos o valor que será entregue ao cliente. Só que essa preparação, essa construção do valor para ser entregue gera custos. Então, nós precisamos entender essa estrutura de custos. E essa estrutura de custos precisa estar balanceada ao fluxo de receitas. Lembrem-se, nós não estamos falando de planejamento financeiro aqui. Nós não estamos falando que os custos precisam ser iguais às receitas. Isso, de fato, não é desejável. É preferível sempre que as receitas sejam maiores do que os custos, ou nós não temos um negócio sustentável. Mas estamos falando que na modelagem de negócio, na modelagem do negócio, no planejamento, a estrutura de custos precisa estar balanceada com o fluxo de receitas. Não estamos falando de dinheiro ainda. Mas sim, se você compra
para pagamento em 28 dias e vende para receber em 3 parcelas mensais, então você tem um descasamento entre a sua estrutura de custo, a estrutura de custo, e o seu fluxo de receitas. Como equalizar isso? Como incluir o custo financeiro dessa diferença de tempo? Como você estrutura o seu negócio? Como você lida com a construção de preço de maneira a equacionar essas variáveis? Isso precisa estar definido, a estrutura de custos precisa ser compreendida e o fluxo de receitas precisa ser compreendido muito antes de termos valores, muito antes de termos números para colocar numa planilha. O modelo de negócio precisa estar consistente. E fazer isso garante a sustentabilidade em longo prazo do seu negócio. Planejamento é fundamental para o projeto específico, para o negócio de médio e longo prazos. As ferramentas são variadas e você deve obter o melhor de cada uma, mas principalmente você deve modelar seu pensamento para estar sempre questionando as variáveis, ter sua mente planejadora determinada a pensar de acordo com essas categorias, de acordo com esses modelos, fazendo as perguntas que importam e não esquecendo nenhuma pergunta. Isso não garante o final. Não garante o resultado final. O planejamento nunca garante. Todo planejamento embute a certeza de que algo dará errado, e até muito errado, no futuro. Isso também faz parte do planejamento. Nós não sabemos de antemão o que é que vai contra as nossas previsões, as nossas expectativas, e que consequências isso terá. Mas faz parte do planejamento considerar que algo dará errado, e até algo dará muito errado. É por isso que no próximo episódio vamos falar sobre a gestão de riscos. Indispensável ao profissional que tenha uma atitude intencional. E essa será a última parte da sequência de episódios que descrevem a ação profissional. Vamos falar do que pode dar errado e de como a gestão de riscos faz parte do planejamento, da atividade planejadora. E de como é fundamental para desenvolvermos uma atividade econômica, uma atividade profissional que seja intencional, que não seja reativa, que não viva de apagar incêndios. Tenham todos uma boa semana e até lá.